A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um final de semana que se findou, né? Até aqui, nosso Deus nos ajudou, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele está conosco todos os dias, nos guardando. Eita, glória a Deus, né? Basta nós acreditar. Basta nós ter fé. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter fé, meus irmãos. Nós temos que acreditar na palavra, acreditar que nós temos um Deus que vai nos salvar, que vai nos dar a salvação eterna. Enquanto nós estamos nessa terra, Ele nos guarda, nos livra, nos protege, cuida de nós, né, meus irmãos? Como cuidou de todos aqueles que obedeceu a palavra dele, né, meus irmãos? Quantos Deus não honrou nessa terra porque obedeceu, né? Porque acreditou, porque obedeceu os seus direcionamentos, né? Que nós venha a ser como os antigos, né, meus irmãos? Que nós venha a crer como eles creu em Deus, né? Como eles acreditou na palavra, né? E seguiu à risca os seus direcionamentos, né, meus irmãos? Porque todos que eu vejo, meus irmãos, as histórias, né, dos heróis da palavra, né? Todos tiveram um caminho de quê? De obediência, amém? De luta, de perseverança, de fé. Pois Deus lançava uma palavra e eles acreditavam. Amém, meus irmãos? Eles não andavam como hoje muitos andam. Recebe uma promessa e anda pelo processo murmurando. Ah, que Deus está demorando. Ah, que minha bênção não chega. Ah, já estou desanimado. Já estou desanimada. Eu oro, não vejo mudança. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, nós precisamos ter fé e perseverar nos caminhos do Senhor, meus irmãos. Deus, ele não atrasa e ele não adianta, mas ele chega na hora certa. Amém? Muitas das vezes nós pensamos que Deus, ele fez promessa, mas ele é um Deus que não vai cumprir. Vai cumprir, meus irmãos. Tudo aquilo que Deus te prometeu diante da palavra dele, meus irmãos. Amém? Ele vai cumprir. Passa céu e terra, mas as palavras do Senhor não passam. Amém? Como que ele fala comigo? Como que ele me dá uma promessa? É na palavra, meus irmãos. É a hora que você vai meditar, lendo a Bíblia. Amém? A hora que você está meditando na palavra, Deus toca no seu coração. Ele fala com você. Ele fala através dos seus enviados na terra, né, meus irmãos? Que são os pastores, missionários, né, os obreiros. Ele usa, meus irmãos, qualquer pessoa para falar conosco, para nos dar uma promessa. Amém? Como não lembrar de mim mesmo, meus irmãos? Antes de eu pegar a bactéria lá no hospital, apareceu uma missionária, eu lembro até hoje. Sabe, eu não esqueço da fisionomia dessa serva do Senhor. Amém? Uma mulher morena, de cabelo cacheado, né? Uma senhora de idade entrou no quarto e falou para mim, né? Antes de eu saber que tinha enfermidade da osteomielite, bactéria, né, meus irmãos? Ela falou que a enfermidade que eu estava não era para a morte, mas era para a honra e glória do Senhor. Amém? Desde aquele dia não saiu, meus irmãos, essa palavra do meu coração. Por mais que ao decorrer, meus irmãos, do processo, eu quase morri 3 vezes já na mesa de cirurgia. Eu quase morri por causa que me deram uma dose de remédio errada no hospital.
eu fiquei inchado, eu fiquei vomitando, me perdoa da palavra, né? Vomitando a noite inteira, meus irmãos, passando mal, e tive que ir lá tomar muita água. Meus irmãos, eu quase morri, né? O quase não deixou, porque Deus estava comigo, né? A enfermidade que eu estava, a osteomielite, não era para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Por isso que eu, meus irmãos, eu escolhi a perseverar, acreditar na palavra do Senhor, que veio para mim no hospital, meus irmãos, amém? Eu nem tinha osteomielite ainda. Como que aquela mulher ia saber que eu ia ter uma enfermidade, aonde eu ia passar pelo vale da sombra da morte? Mas ela mesmo, Deus falou na boca dela que não era para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor. E todas as vezes que eu ia para a cirurgia, não é para a minha morte, é para a honra e glória do Senhor. Toda vez vinha essa palavra, meus irmãos. Quantos médicos, quantas pessoas já falou para mim amputar a perna, porque a bactéria estava descontrolada, não tinha remédio, não tinha mais condições. Pois eu resolvi acreditar na palavra, eu estava disposto a perder minha vida, mas não amputar a perna. Por quê? Porque eu tinha ouvido a palavra de Deus, meus irmãos. E as coisas de Deus para a nossa vida é loucura, porque como foi loucura para muitos que estavam em minha volta, meus irmãos, não entender por que eu estava sofrendo tanto, por que eu estava ali lutando, sabendo que a bactéria cada dia estava pior, cada dia ela estava mais forte, resistente às medicação, às coisas que poderia me matar. Eles não entendiam, eles não compreendiam o porquê da minha insistência de não amputar a perna, porque, meus irmãos, ali a situação era totalmente favorável até para o médico amputar a perna sem precisar eu assinar documento nenhum, meus irmãos. De tão horrível que estava a bactéria no meu corpo, no meu sangue, na minha perna, meus irmãos. Chegou um ponto que ele mesmo, se ele quisesse amputar, porque eu estava já em risco, amém? Eu estava em risco da bactéria ir para os órgãos, paralisar tudo, meus irmãos. Eu poderia morrer, mas eu acreditei na palavra, meus irmãos. Deus colocou uma palavra dentro do meu coração, amém, meus irmãos, que ninguém arrancava, pois eu indagava eu mesmo: ei, por que você está sofrendo? Meus irmãos, por muito menos eu deixava as coisas, amém? Por muito menos eu não sou de ficar insistindo, pois a minha perna, Deus cravou uma palavra no meu coração. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não foi pela minha força, foi pela força dele, amém? Eu só cheguei até aqui porque ele estava comigo, amém, meus irmãos? Eu não sei o porquê que eu estou, que o Espírito Santo me lembrou, né, dessa palavra, mas o que eu quero dizer para você, que independentemente do seu cenário, independentemente da sua situação, da saúde, do financeiro, da família, dos filhos, do marido, não desista, amém? Persista. Ah, mas faz tanto tempo que eu oro, que eu clamo ao Senhor, mas não está acontecendo nada. Parece que cada dia mais piora. Ei, creia, persevera, acredite na palavra do Senhor. Acredite, deposita a sua confiança, a sua fé nos pés daquele que pode resolver, meus irmãos. Pois eu acreditei, eu não dei ouvido à multidão que queria que eu amputasse a perna. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Estou vivo, não morri, porque como disse a missionária no hospital, que não era para a morte, era para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui falando novamente
para a honra e glória do nome dele, que eu fui curado da osteomielite. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas temos que perseverar, meus irmãos. Temos que acreditar, meus irmãos. Amém? Temos que crer. Como os antigos conseguiu bênção, conseguiu alcançar a promessa. Como que Abraão conseguiu alcançar a promessa? Acreditou na palavra, ele ouviu a palavra, ele obedeceu os direcionamentos de Deus. Deus falava para ele, ei, segue por aqui, ele ia. Ei, segue por aqui, ele ia, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Ele perseverou, acreditando. Amém, meus irmãos. Ele perseverou no processo e venceu. Chegou na terra prometida. Amém. Deus falou que ia dar um filho a ele e a Sara, pois ele nasceu, Isaque, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Temos que ter perseverança nos caminhos de Deus, porque Deus ele é grande para fazer. Do mesmo jeito que ele me curou, ele pode curar você também. Basta você ouvir a palavra do Senhor, guardar na tábua do seu coração e acreditar que nós servimos um Deus grande e poderoso e rico. Ele é rico em perdoar, rico e misericordioso. Ele ama todos nós, meus irmãos. Ele ama todos nós, pecadores nessa terra. Ele só não gosta do pecado. Ele odeia o pecado. Mas se você se arrepender de corpo, alma, coração, se entregar a sua vida a Cristo, ele muda a sua vida. Ele transforma a sua família. Ele muda, meus irmãos. Ele mudou a minha vida. Ele está mudando a minha família por completo, para a honra e glória do nome dele. Meus irmãos, Deus é maravilhoso e eu não canso, não vou cansar de falar o quanto o Deus que eu sirvo, ele é bom para mim. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos lá para a palavra? Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Deixa eu só confirmar aqui, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando às portas da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando-lhe lenha. Ele chamou, ele disse: trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar-lhe, ele a chamou e disse-lhe: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo. Comemos e morreremos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. O que nós vemos aqui, meus irmãos? A palavra de Deus a Elias. Amém. Que Deus ordenou que ele fosse a Sarepta, porque lá já tinha dado ordem a uma viúva, a uma mulher que sustentasse. Mas chegando lá, meus irmãos, ele obedeceu, Elias obedecia a palavra do Senhor, os seus direcionamentos. Chegando lá, não tinha nem para ela, nem para o filho dela, né, meus irmãos? Como que se Deus tinha falado a Elias que ela ia sustentar ele? Mas chegando lá, não tinha, estava completamente diferente o cenário,
da palavra. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas de Deus são loucuras aos nossos olhos. Mas nós temos que ter fé. O que Elias fez? Ele reclamou? Ele murmurou? Não, meus irmãos. Ele não fez, ele acreditou na palavra de Deus. E é o que está faltando para muitas pessoas. É acreditar naquilo que você está vendo ao contrário. Amém, meus irmãos? Porque aqui Deus deu uma palavra que a mulher ia sustentar ele, mas chegando lá, só tinha um punhado de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. Amém, meus irmãos? Talvez Deus falou que vai mudar a sua vida. Deus mandou uma promessa para a sua vida, sua casa, sua família, que vai mudar os filhos, mas você está vendo entortar mais. Você está vendo que a coisa está piorando. Amém, meus irmãos? É aí que você tem que crer. Fazer como Elias. Elias creu. Elias acreditou na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Já nós vamos ler o restante. E você vai entender o que é você ouvir uma palavra e crer. Você tem que crer na palavra de Deus sem ver. Elias viu que estava a situação da mulher, uma situação crítica. Mas ele creu na palavra. Ele acreditou no Deus que ele servia. Amém, meus irmãos? Ele não murmurou. Ele obedeceu a palavra. Ele se levantou e foi. Chegando lá, o que ele achou, meus irmãos? Uma mulher que só tinha um pouquinho, um bocadinho. Meus irmãos, temos que crer mais na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai vir para a nossa vida ao contrário do que nós estamos passando. Amém? É aí que mora a chave da bênção. É aí que você tem que agarrar com fé na palavra, com fé em Deus, porque essa é a chave para nós ser abençoado na terra, para nós ser abençoado recebendo a vida eterna. A chave está aí. É nós crer naquilo que a nossa vida está uma bagunça. Deus falou assim para você: eu vou consertar a sua vida, a sua família, mas você está vendo piorar. Deus fala para você: eu vou melhorar a sua vida financeira, mas a sua vida está piorando. Deus fala para você que eu vou acertar essa saúde, eu vou tirar você desses remédios, eu vou te curar essa ferida, mas as coisas estão piorando. É a chave, meu irmão, para você ser abençoado na terra. É mesmo que os seus olhos estejam vendo tudo ao contrário. É aí que você tem que crer em Deus, acreditar na palavra, acreditar que você serve um Deus poderoso, que Ele pode todas as coisas, meu Deus. Eu fui curado, meus irmãos. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Eu sinto o Espírito Santo falando. É assim, é a chave, essa é a chave para as bênçãos chegar na sua vida. É acreditar quando tudo está dando errado. É acreditar quando seu barco está à deriva. É crer que Deus está com você. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados na fornalha 7 vezes mais. Mas eles creu no Deus que servia. Amém, meus irmãos? O que está faltando é vocês agarrar na chave que Deus está te dando. Ah, mas eu oro, as coisas estão piorando. É aí que você tem que crer. É aí que você tem que acreditar que Deus é maior do que os seus problemas. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem cura chegando. Tem cura chegando, eu não sei para quem é, mas Deus vai curar. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Basta você crer na palavra de Deus. Basta você acreditar no que Deus fala para você.
Meus irmãos, Deus fala conosco todos os dias. Quando não é pela palavra dele, é em sonhos. Quando não é em sonhos, meus irmãos, ele usa o improvável, uma pessoa improvável para falar para você, com você. Meus irmãos, Deus fala conosco todos os dias, basta você estar atento. Deus está falando para você que vai te curar, que vai te curar. Pega essa palavra, coloca no seu coração e fala: Deus vai me curar. Eu estou piorando, mas eu já fui curado. Meus irmãos, Deus, ele é grande, é maior do que essa enfermidade. Deus é maior do que seus problemas financeiros. Deus é maior do que tudo quanto é problema que tem no mundo, meus irmãos. Meus irmãos, essas guerras, esses tempos, tudo louco aí, está tudo nas mãos do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Meus irmãos, basta você acreditar. É como diz lá na palavra, Elias acreditou, 1 Reis capítulo 17, versículo 13, que é a continuação da leitura, amém? Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Olha a fé de Elias. Obedeceu, ouviu a palavra e obedeceu os direcionamentos de Deus. Ele não murmurou, ele acreditou que o que aquela mulher tinha, que era um pouquinho, Deus ia multiplicar na vida dela. E é o que Deus está falando para você hoje. Se você crer na palavra, se você acreditar no Deus que você está servindo, vai ter multiplicação, vai ter cura na sua vida, vai ter mudança de cenário, meus irmãos. Vai ter arrependimento de pessoas que estão no mundo. Deus vai trazer de volta. Meus irmãos, você tem que crer, você tem que acreditar na palavra do Senhor. Deus está falando com pessoas aqui a vir a ter fé, a vir acreditar mais na palavra. Não duvide do poder de Deus, meus irmãos. Não duvide, porque Deus pode mudar da noite para o dia a sua vida. Deus transformou água em vinho em questões de segundos. Coisas que demoravam mais de 6 meses para vir a curar, meus irmãos. Deus fez a água se transformar em vinho. O que é uma mudança para Deus na sua vida? Não é nada. O que é uma cura na sua vida? Não é nada para Deus, meus irmãos. Deus é poderoso. Acredite na palavra do Senhor. Creia mais em Deus. Amém, meus irmãos. Continuando a palavra. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e sua casa muitos dias. Amém. Essa mulher, para você entender, meus irmãos, foi abençoada por Deus, foi escolhida por Deus, porque a cidade inteira estava em estado de camilidade. Como é que fala essa palavra, meu Deus do céu? Ô, Senhor, me ajuda. Estava numa situação que não tinha comida e nem água. Amém, meus irmãos? Você tem que ter fé, porque Deus escolheu a sua casa para trazer mudança, para trazer cura, para trazer transformação. Amém, meus irmãos? Tem multiplicação no pouco que você tem, mas você precisa acreditar na palavra, você precisa acreditar em Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que nós venha ter uma perseverança na presença de Deus, como os antigos teve.
Eles, além de perseverar nos caminhos duros do Senhor, eles acreditavam, eles tinham fé. Amém, meus irmãos? E teve paciência de esperar a hora de Deus na vida deles. Por isso que eles foi herói da Bíblia Sagrada. Por isso que estão registrados aqui para edificar a minha vida e a sua vida. Que precisamos de ter fé, precisamos ter paciência, precisamos ter perseverança. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Tem multiplicação chegando e tem cura. Tem uma pessoa aqui que vai ser curado de uma enfermidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Volte para dar testemunho, para edificar com o seu testemunho outras pessoas. Amém. Glórias a Deus. Se possível, deixa seu joinha. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Assim você está ajudando a fazer a obra do Senhor e levar a palavra de Deus de fé. Amém? Para outras pessoas ser abençoada por Deus. Amém? Glórias a Deus.